certinho. Pessoal, então a aula de hoje a gente vai falar sobre a parte geral de processo de reparo alveolar. Para vocês entenderem essa parte de reparo alveolar, vocês vão precisar entender a parte de reparo de uma forma geral, incluindo as fases da cicatrização, toda essa parte. Aí eu vou perguntar qual que é a importância para vocês saberem isso daí, né? Qual que é a importância para conhecer o processo de reparo dos tecidos? Essa aula é uma das mais importantes para vocês entenderem os processos de exodontia. Como que acontece um processo, uma reparação normal, como por que ela fica alterada, por que acontecem as alveolites, que são as infecções, em que fase do processo de reparo houve alteração, tá? Para vocês entenderem como que vocês podem evitar que isso aconteça, tá? Então, assim, de uma forma geral, a gente vai entender um pouquinho do reparo de todos os tecidos, porque na boca tem mucosa, tem pele, tá? Vocês vão ter processo de reparo até de nervo, quando tem alguma lesão de nervo, para vocês entenderem também como é que isso acontece. Mas eu vou explicar de uma forma geral os reparos, e a gente vai dar enfoque para a parte de reparo alveolar, que eu vou explicar para vocês que é um pouquinho diferente. O que é o reparo tecidual, né? Ou reparo das feridas cirúrgicas. O que é ferida cirúrgica? Toda vez que você faz uma incisão, que você descola um retalho, que você faz uma extração, você está promovendo, você está tendo ali um lugar, uma ferida cirúrgica. Essa ferida, ela precisa ser reparada, ou precisa tentar voltar ao que ela era antes, tá? Então, para conseguir restaurar a integridade do tecido e a sua capacidade funcional após o trauma, acontece esse reparo, que é a sequência intricada e rigorosamente organizada, tá? É uma série de respostas bioquímicas e celulares que acontecem no interior dos tecidos, tá? Bioquímica a gente não vai falar muito, mas celulares vocês vão entender que as diferentes fases do reparo alveolar, ou do reparo tecidual, vão envolver diferentes tipos celulares, que vocês já têm conhecimento, tá? Que nós aprendemos lá na histologia, vocês aprenderam na patologia, quando a gente falou quando fala de resposta inflamatória. Então, o termo reparação, que eu estou dizendo muito, eu só vou passar para vocês para a gente não ficar confundindo muito esses termos. E a gente costuma usá-los como sinônimos, mas eles não são. Tudo bem que no dia a dia, de uma forma coloquial, que você diga para o seu paciente, o alvéolo está cicatrizando, não tem problema, no dia a dia, de forma coloquial. Mas eu quero que vocês entendam que esses termos, eles não são sinônimos, e qual é a diferença entre eles, tá? Quando eu digo reparação, é um termo genérico, tá? Amplo, que abrange tudo, tá? E aí vocês vão ver que dentro da reparação tem a regeneração e a cicatrização, tá? Então tem esses dois fenômenos que acontecem dentro da reparação. Então, só a definição, só para vocês entenderem, para vocês entenderem melhor e já ficar gravado aqui. Então, reparação é um termo genérico e significa a substituição das células mortas ou lesadas por novas células, originadas de elementos parenquimatosos ou do estroma do tecido lesado. Deixa eu só ver, entrou alguém. Então, reparação é o termo genérico. Como é que vão ser essas células? Isso daí não cabe ao termo reparação. Reparo é genérico, então pode ser ou regeneração ou cicatrização. Então, assim, sempre que a gente não quer errar, a gente fala em reparo, tá? Porque pode ser ou cicatrização ou regeneração. Regeneração é quando essa substituição das células ou a restituição forma um tecido igualzinho ao que era anteriormente. Por exemplo, tecido ósseo, quando a gente tem uma fratura óssea. Você foi lá, aconteceu um acidente, você teve uma fratura de mandíbula. Você vai ter essa fratura, e esse tecido ali que vai ser substituído no osso, é um osso semelhante ao que existia, tá? Então, não tem distinção estrutural nem funcional, tá? Então, você vai ter um tecido ósseo ali na mandíbula que vai servir para as funções de mastigação, etc e tal, tá? Então, não vai mudar
na regeneração. Diferente, vocês vão observar na cicatrização. A gente restabelece a integridade do tecido, mas primeiro forma uma cicatrização fibrosa, tá? Então, sempre forma uma cicatriz. No caso da regeneração, não passa por essa parte de cicatriz fibrosa. Por exemplo, no caso de um tecido ósseo fraturado, o osso fraturado, ele não passa por essa cicatrização fibrosa. Caso isso aconteça, o reparo não vai conseguir concluir, tá? Porque se formar tecido fibroso ali no osso, ele vai ter mobilidade e você não vai conseguir a regeneração do tecido ósseo ali, tá? Então, a cicatrização sempre vai ter essa parte de cicatriz. Por exemplo, quando a gente se machuca, né? Quando o pessoal, as crianças normalmente se machucam bastante, cai, machuca a pele, por exemplo, machuca, sempre passa tem um pedacinho de cicatriz. Se houve essa cicatriz, quer dizer que ali naquele local não regenerou, tá? Naquela região da cicatriz, vocês vão observar que as células, elas são diferentes, elas estão dispostas de forma diferente do tecido ao lado onde não foi lesionado, tá? Então, aqui, ó, na cicatrização, o que a gente encontra? Ó, é a versão do corpo para os pontos de solda, tá? Onde está unindo. E do tecido, o tecido de substituição é grosseiro. Observem vocês, se vocês têm alguma cicatriz, passem o dedo, vocês vão ver que o tecido é de uma forma diferente do tecido do lado, tá? Então, tem menos quantidade de células quando comparado ao tecido do lado que não foi lesado, tá? A exceção do tecido ósseo e do fígado, todos os outros tecidos, eles se cicatrizam, tá? Então, sempre a ruptura do tecido vai resultar em reparo, por cicatrização normalmente, ou reparo de uma forma genérica, ao invés de regeneração. O fígado se regenera e o tecido ósseo se regenera, tá? Os demais tecidos, todos eles vão cicatrizar, eles vão sofrer um reparo um pouquinho diferente, como é o caso do reparo alveolar, tá? Que vocês vão ver que ele não é regeneração por completo, tá? Ele é considerado só reparo alveolar. Ó, e como é que pode ocorrer a cicatrização? A cicatrização pode ocorrer por primeira intenção, que é quando a gente consegue coaptar as bordas da ferida, tá? Então, você vai ter os tecidos bem próximos, ou pode ocorrer a cicatrização por segunda intenção, que lembra que vocês aprenderam, acho que lá na patologia, isso, tá? Então, isso aqui é só para vocês observarem a cicatrização por segunda intenção numa ferida aberta, não infectada. Normalmente, as extrações, ocorre esse reparo, a cicatrização dos tecidos da gengiva, né, que a gengiva ocorre uma cicatrização, é feita por segunda intenção, exceto quando os dentes estão inclusos, né, porque a gente não consegue coaptar a borda, porque tinha um dente ali. Então, muitos de vocês, agora que vocês estão indo para a clínica, vão me perguntar, mas eu não consegui fechar o alvéolo. Não, vocês não vão conseguir fechar o alvéolo quando vocês extraem um dente permanente, um dente erupcionado, tá? Porque aquele espaço onde estava o dente, ele vai permanecer e você não vai conseguir juntar. Mas o importante não é isso. Como vocês já aprenderam nas aulas de exodontia, a sutura não é para coaptar a borda nos casos das exodontias, tá? Ela aproxima a borda, ela mantém o coágulo, ela evita a contaminação por micro-organismos e por corpo estranho, tá? Então, não tem problema a cicatrização por segunda intenção. Desde que a ferida não esteja infectada, que o paciente higienize, não deixe entrar alimento, tudo, não tem nenhum problema. Então, aqui, ó, vocês observam que a fenda primeira é preenchida por tecido de granulação, tá? Que é um tipo de tecido conjuntivo, e depois vai se contraindo e torna uma cicatriz. Observem aqui, ó, onde está a setinha, a característica das células, tá? Aqui, ó, é diferente, tá? Então, essas células são diferentes das células do lado. Agora, quando ocorre uma contaminação, por exemplo, pacientes diabéticos, pacientes que não higienizam, dentes que a gente extrai com problema periodontal, que os dentes do lado estão com problema periodontal, você vai ter essa segunda imagem aqui, ó, ferida aberta, ocorre uma infecção, que é a presença de pus, tá, na ferida infectada, e a ferida é preenchida por um tecido de granulação, né, que tem pus, tem bactéria, então tudo isso atrasa o processo de cicatrização, tá? Mas aí no final, quando a gente cessa essa infecção,
a gente chega na parte de cicatriz aqui, tá? Agora, o reparo por primeira intenção, que é o que a gente normalmente gostaria, né? Que é a cicatrização por primeira intenção. A gente coapta a borda, ó, forma a cicatriz, tá? Mas ela é menos, as células são menos alteradas do que no caso da segunda e da terceira, da segunda intenção, tá? Mas, ó, por primeira intenção a gente tem a cicatriz, tem célula diferente, tá? Do mesmo jeito. Sempre que for cicatrização, vai ter célula diferente. Ó, tecido ósseo é regeneração. Quando você fratura, tá mostrando uma linha oblíqua, tá? Então, a gente pode fraturar e depois vai formar o osso de novo, tá? Você abre, depois de 4, 5 meses, você voltar, aquela estrutura que foi fraturada é tecido ósseo igual que tinha anteriormente, tá? A gengiva aqui, só pra gente mostrar a mucosa, tá? A sutura da mucosa também. Ela vai formar uma leve cicatriz, tá? Sempre passa pela fase de cicatriz a parte de gengiva. Ó, a cicatrização por segunda intenção, que eu já falei, olha o alvéolo. Não tem como coaptar borda e nem precisa coaptar borda nesses casos, tá? É só aproximar e a sutura só mantém o coágulo. É o que vocês vão fazer no dia a dia de vocês. A terceira intenção, né, que alguns autores que já falam, é o processo pelo qual a ferida é temporariamente mantida aberta e é fechada mais tarde, com 4 a 7 dias, tá? Com aproximação de sutura. Essa terceira intenção, normalmente são aqueles casos de marsupialização, de cisto, que você deixa a ferida aberta e depois você coloca para fechar. Você não deixa ela fechar mesmo, tá? Você coloca uma gase ali no lugar e deixa, depois que você descontaminou, você tira e deixa ela fechar. E aí você consegue o reparo por terceira intenção. Mas o terceira intenção, ele é muito restrito. A indicação dele é restrita. Ó, tecido nervoso, tá? Se o nervo, por exemplo, aqui do alveolar inferior, que vocês estão vendo no terceiro molar, se vocês, durante um procedimento de extração, vocês romperem esse nervo, ele não vai regenerar, tá, pessoal? O nervo não regenera. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas têm parestesia e depois voltam da parestesia porque a fibra não se rompeu por completo. Então, sobraram remanescentes. E esses remanescentes são responsáveis pela inervação ali da região, tá? Então, no caso do nervo, por isso que a gente fala, tome cuidado, não entre com o extrator por lingual, tá? Sempre o extrator por vestibular, para tomar cuidado com o nervo. Nervo, uma vez que a gente rompe, dificilmente a gente consegue reconstituí-lo, tem que fazer procedimentos para conseguir unir, dar sutura, tudo isso, e aí a complexidade na boca é muito grande, tá? Então, cuidado com os nervos. Então, o reparo das feridas cirúrgicas, o que depende? A gente saber se vai regenerar ou vai cicatrizar. Depende do tipo de tecido envolvido e da natureza desse tecido lesado. Normalmente, epitélio regenera, tá? Então, você observa que a parte superficial regenera, só que a parte de cicatrização, a cicatrização é em nível de tecido conjuntivo. Deixa eu só, tem alguém aqui. Cicatrização em nível de tecido conjuntivo. Então, para vocês saberem os padrões de células, isso aqui vocês já tiveram na parte de patologia, tá? Os tipos de células, de acordo com a lesão desses tipos de células, a gente vai saber se elas vão regenerar ou se elas vão cicatrizar, tá? Então, a gente tem as células lábeis, as estáveis e as permanentes. As lábeis são aquelas que dividem-se durante todo o seu ciclo de vida. Então, a gente vai ter células novas toda a vida do indivíduo. As estáveis, elas têm baixa velocidade de duplicação, mas elas ainda se duplicam em menor quantidade e menor velocidade que as células lábeis. E as permanentes, que elas não se dividem durante a vida pós-natal, tá? Então, dependendo do tecido que vocês lesionarem, por exemplo, o nervo, vocês não vão ter regeneração, tá? Não vai acontecer de nenhuma célula.
Então, antes de vocês começarem a operar, de vocês irem para a clínica, vocês precisam lembrar desses conceitos, que são básicos, mas sem eles vocês não conseguem entender o que vocês vão estar fazendo, né, com o paciente de vocês. Tá? Os fatores que favorecem o reparo. Fora o tipo de célula, vocês vão ver o tamanho da lesão. Vocês concordam comigo que quanto maior essa lesão, menor a chance dela regenerar, tá? A capacidade regenerativa do tecido, que é inerente aos tipos de células, a boa irrigação, a ausência de estado tóxico, o bom estado nutritivo do tecido e da pessoa, de uma forma geral, e o equilíbrio hormonal adequado. Esses últimos fatores aqui, a gente tem que lembrar do pré-operatório, tá? E quando a gente diz paciente diabético não cicatriza, a gente pode estar relacionado a esses últimos fatores aqui. Bom estado nutritivo, equilíbrio hormonal e até mesmo glicêmico, controle glicêmico inadequado, tá? E que pode levar ao não reparo adequado do seu tecido, tá? Então, o todo vai influenciar naquela área daquela extração. Tá? Então, o que acontece em nível celular após a extração de um dente? Quando eu tiro o dente está ali, e logo depois de 2, 3 meses, eu olho, não tem mais o dente, e ali formou um outro tecido. O que acontece nesse intervalo de tempo entre a extração e até o processo de reparo alveolar, tá? O que acontece nesse meio tempo? E é isso que eu vou falar para vocês agora, tá? Então, como é que essas células se organizam para conseguirem preencher aquele buraco, tá? Que é onde estava o dente, por tecido ósseo. Então, nisso daí, a gente tem um capítulo à parte, que é o processo de reparo alveolar. Eu acho que o livro do Peterson nem tem, se vocês forem estudar por ele, não tem essa parte específica de reparo alveolar. A forma para vocês estudarem reparo alveolar é através de artigo mesmo. Na época, em 1987, o professor Antônio César Ferri de Carvalho e o Tetsuo Okamoto, eles escreveram um livro. E nesse livro eles colocaram muitas pesquisas que eles tinham desenvolvidos até aquele ano, né, que é 1987. Então, nesse livro, que é a maior parte das referências da minha aula, tem tudo isso aqui, tem todos os trabalhos, porque na época eles fizeram muitos trabalhos laboratoriais, muitas teses, muitas dissertações em cima do tema reparo alveolar, tá? Então, inclusive, Araçatuba é o lugar onde o pessoal melhor extrai dente de rato, tá? Porque extraía o dente, e aí, por exemplo, observava fatores locais que pudessem interferir, né? Por exemplo, fraturava a tabosa vestibular. Quanto tempo demora para esse reparo acontecer? Induzia diabetes, né? Induzia hipotiroidismo, induzia várias doenças e via se esse reparo alveolar atrasava ou não em relação ao padrão considerado normal. O normal, hoje em dia, assim, que a gente considera, em relação à cronologia, o reparo alveolar vai estar completo em 64 dias no homem, 48 em cães, tá? Que hoje em dia a gente quase não tem pesquisa em cães, tá? É difícil a gente encontrar alguma faculdade que ainda esteja trabalhando com cães. Acho que Ribeirão ainda está. Na USP, acho que eles ainda têm canil. 21 dias em rato, tá? Então, o padrão deles era 21 dias. Então, aplicava ou induzia alguma coisa e descobria se esse tempo aumentava ou diminuía em relação ao padrão. Então, isso daí tudo tem no livro do professor Tetsuo Okamoto, tá? Lógico que depois de 87 surgiram mais pesquisas. Então, para vocês que querem, se interessam por esse tema, é só digitar no Google acadêmico, reparo alveolar, e observar e ver várias referências. Muitas delas, se digitar Okamoto, vai dar, porque o professor Tetu, ele faleceu há uns 2 anos, então ele ainda publicava, tá? Então, até esses últimos 2015, ainda tem publicação dele, tá? Então, para que serve o reparo alveolar? Eu já falei para vocês, a gente quer, depois que tirar o dente, não pode ficar aquele buraco, tá? Então, o objetivo é preencher o alvéolo por tecido ósseo, tá? Olha como é que acontece, isso aqui são vários trabalhos, que eles faziam uma extração, e aí observava os tempos, ó, como é que acontecia.
Então, aqui a gente observa, tá vendo o buraco, né, do alvéolo, tá preenchido imediatamente, ele é preenchido por coágulo. Por isso que a gente fala para você, não pode ficar uretando o coágulo, não pode deixar o paciente ficar cuspindo, porque remove esse coágulo, tá? O coágulo é de extrema importância para a gente chegar aqui no final do reparo alveolar, que é a formação do tecido ósseo. Tá? Então, ó, a partir do coágulo, ele vai ocorrendo a penetração de células, vocês vão vendo que as células, elas vão partindo das cavidades aqui, ó, das paredes do alvéolo, elas partem daqui, ó, daqui para o centro, e aí vão formando o tecido ósseo. Isso aqui é radiograficamente, só para vocês observarem a diferença, logo após extração, e 63 dias, que já seria o reparo completo, tá? Para vocês observarem, na radiologia, acho que o professor Roberto, a professora Simone já mostrou para vocês, que essa área radiolúcida aqui é um buraco, ainda está vazio. Conforme vai se tornando radiopaco, quer dizer que está preenchendo por tecido ósseo. Tá? Isso aqui também é importante para a gente depois fazer o controle para saber se o osso está bom para receber um implante. Tá? Quando você não faz o implante imediato, que é aquele implante que a gente coloca logo depois que faz a extração, a gente faz isso aqui, tá? Então, a gente vai fazendo o controle radiográfico. Se tiver um osso dessa qualidade, com 63 dias, você pode fazer um implante sem nenhum problema. Tá? Então, só para vocês observarem, ó, tá vendo como que é? Aqui tá o alvéolo, ó, inclusive com a crista óssea. Tá vendo que forma um pico? Com o passar do tempo, a gente vai observando que as cristas ósseas vão se arredondando, ó. Tá? Ó, tá vendo? Como que vai ficando o formato do alvéolo. Isso tudo faz parte do processo de reparo alveolar. Então, quais são as fases do processo de reparo alveolar que vocês têm que saber? Tá? Que vocês têm que guardar para vocês... Não precisa decorar, mas vocês vão entender, tá? Então, logo depois que vocês tiram o dente, o que acontece? A formação do coágulo. Isso é imediatamente, tá? Vocês extraíram, o coágulo tem que estar lá preenchendo o alvéolo. Aí vocês vão falar, mas eu não estou conseguindo. O paciente eu anestesiei muito com anestésico vasoconstritor e não está tendo sangramento para dentro do alvéolo. Vocês têm que curetar a gengiva, tá, pessoal? Tem que sangrar, não tem jeito. Tem que preencher aquele coágulo com sangue, porque senão vocês vão ter um problema lá na frente, tá? Vão ter uma alveolite, vão ter alguma coisa. Então, é só curetar as bordas da gengiva que vocês vão ter esse coágulo. Depois do coágulo, iniciam as 4 fases do processo de reparo alveolar, que elas são as fases divididas didaticamente, tá? Isso daí, na verdade, o que vocês vão observar é que quando você pega um alvéolo de rato, muitas vezes você vê, por exemplo, o terço apical dele numa fase e o terço médio em outra, tá? O terço cervical em outra. Então, às vezes, por exemplo, aos 7 dias pós-extração, a gente pode observar as 4 fases ao mesmo tempo no alvéolo de rato, tá? Então, isso pode acontecer. Então, mas didaticamente, você tem que entender que a sequência é essa. A primeira dela, proliferação celular, eu vou explicar certinho o que acontece em cada uma, tá? Para vocês se relembrarem a parte de histologia. Depois começa a acontecer o desenvolvimento de tecido conjuntivo, que é quando ocorre a secreção de fibras colágenas, a maturação do tecido conjuntivo, tá? Essas fibras colágenas que elas estavam imaturas, elas começam a se tornar mais espessas, tá? E vão formar o tecido conjuntivo propriamente dito. A diferenciação óssea e a mineralização, que é a etapa final. Como é que ocorre a formação do coágulo sanguíneo? Eu não vou explicar aqui para vocês, eu não vou entrar de novo na cascata de coagulação, tá? Mas a formação do coágulo depende da cascata de coagulação, da ativação daqueles fatores intrínsecos e extrínsecos da cascata, tá? Então, o que acontece? Se vocês tiverem um paciente que iniba, qualquer um que ele vai inibir, que faça uso de algum medicamento ou tem alguma deficiência do fator de coagulação, você vai ter essa fase da formação do coágulo alterada, tá? E isso, consequentemente, vai levar a um problema até na fase final do processo de reparo. Por exemplo, os pacientes que fazem uso de AS, tá? Eles vão ter um defeito na agregação plaquetária. Então, você sabe que você vai ter um problema na cascata. Pacientes com deficiências de fator de coagulação, tá? Ou que fazem uso de heparina,
também vão ter. Hoje em dia, a heparina está sendo usada até para tratamento de COVID. Então, pacientes que fazem uso da heparina, se tiver alguma extração concomitante, vocês vão observar que não vai formar o coágulo, que vai demorar para formar o coágulo, tá? Vocês vão ter isso daí tudo. Essa parte do coágulo, a gente vai lembrar da fase do pré-operatório, quando eu dizia, falava em coagulopatias, tudo isso vai interferir na formação do coágulo. Ó, então, a hora que você extrai, né, o coágulo é aquele sangue que fica duro, tá? Se o sangue que está preenchendo o coágulo, ele não coagula, não fica duro, é sinal de que o paciente pode ter algum problema sistêmico, anemia, ou faz uso de algum medicamento. Aí a gente entra, depois que formou o coágulo, a gente entra na primeira fase do processo de reparo alveolar, que é a proliferação celular. Como que acontece a fase de proliferação celular? Aquele coágulo, tá, que é aquele sangue, que logo depois que você tirou o dente, ele é invadido por fibroblastos. Mas vocês vão falar, mas tem fibroblasto ali quando eu tiro o dente? Não. É por isso que é importante, assim, a gente vai ter alguns pré-fibroblastos, tá? Então, vai ter alguns que estão expostos, estão ali, fibroblastos pré-existentes, mas a parte básica de onde vem esses fibroblastos é das paredes do alvéolo, tá? Esse é o motivo pelo qual a gente fala para vocês não curetar o alvéolo. Porque quando você cureta, você remove todos esses remanescentes do ligamento periodontal e neles, né, do ligamento periodontal está aderido ao tecido ósseo, e neles estão os fibroblastos que vão dar origem às primeiras fases do processo de reparo. Se você, por um acaso, você curetar esses ligamentos, né, esse ligamento periodontal e os remanescentes, né, dos fibroblastos, com certeza você vai ter um atraso no processo de reparo lá na frente, tá? Então, o coágulo é invadido por fibroblastos originados por mitose dos fibroblastos pré-existentes e por diferenciação das células adventícias, ambos presentes no ligamento periodontal remanescente, tá? Então, por isso que é importante a gente preservar os remanescentes. Aí você fala, mas em caso de lesão, lembra que eu falei na aula de exodontia? Quando tem lesão periodontal, lesão periapical, a gente tem que curetar. Sim. Nesse caso, vai remover? Vai. Uma parte dos remanescentes do ligamento periodontal será removida. Vai ter atraso? Vai. Então, nesses casos, a gente já sabe que vai ocorrer um atraso no processo de reparo já normal por causa disso. A gente não pode deixar a lesão ali dentro, porque também vai ocorrer atraso de qualquer forma se você deixar a lesão. Então, você tem que curetar. Quando tem indicação, tem que curetar. Quando não há indicação, nunca curetar como rotina, tá? Então, a curetagem não pode ser usada como rotina. Então, essa é a fase de proliferação celular, ó. As células originadas aqui, ó, dos remanescentes do ligamento periodontal, elas começam a se proliferar e vão entrando no meio desse coágulo que já foi formado. Olha, aqui é só para a gente observar. Isso aqui é o tecido ósseo, aqui embaixo. Ó, aqui é o coágulo, e aqui a quantidade de células, que são os fibroblastos pré-existentes, que estão começando, eles vão começar na próxima fase a secretar fibras colágenas. Tá? Aqui tem muitas células inflamatórias, tá, pessoal? Nessa fase, tem muitos neutrófilos, eosinófilos, tudo nessa fase aqui, que é na fase de proliferação celular. Então, formam muitas células. Então, a gente observa, vocês podem observar muitos núcleos, ó. Tá vendo? As imagens da lâmina desse caso aqui são muitos núcleos, quer dizer, tem muitas células nessa fase. Depois dessa fase, os fibroblastos que estavam ali, eles começam a secretar as fibras colágenas. Mas mesmo na parte de tecido conjuntivo, desenvolvimento do tecido conjuntivo, a gente ainda tem uma grande quantidade de células, tá? Muitos fibroblastos e capilares neoformados. Aqui já tem menos célula inflamatória, mas tem muita célula de fibroblasto e capilar, tá? Então, tem fibra colágena? Tem, só que ela ainda não está madura. Tá? Vocês vão ver que na próxima fase vai ter mais. Ó, tecido, o coágulo, aqui nessa parte é coágulo. Aqui a gente já começa a ver as células, tá vendo essas células? Lembra que os fibroblastos são células alongadas, ó.
Então, tem bastante fibroblasto ainda no meio dos coágulos, ó, isso aqui é tudo coágulo, bastante fibroblasto, e tem menos fibra colágena, a gente não consegue ver com nitidez as fibras colágenas. E bastante vaso, tá? Porque essa fase tem que ter muita irrigação. Então, bastante vasos ou capilares neoformados. Ó, os vasos aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um vaso, um capilar, várias células, e tem algumas, ó, isso aqui é fibrinha colágeno, mas tem várias células, ainda tem células inflamatórias e tem bastante fibroblasto. Aí vai para a terceira fase, que é a maturação do tecido conjuntivo. Aumenta a quantidade de fibras colágenas e diminui o número de células e de vasos sanguíneos. Então, aqui a gente vai observar que é basicamente fibra colágena que vai ter na maturação do tecido conjuntivo. Tem bem menos células, tá? Tem bem menos vasos. Tá? E depois vai para a última fase, que é de diferenciação óssea. O que acontece? Essa matriz colágena, tá, que a gente fala que é um tecido de granulação, né, imaturo, um tecido conjuntivo imaturo, ele começa a se ossificar, a se tornar mais denso. E aí vai formando o tecido osteoide, porque vai sendo depositado nas proximidades da parede do alvéolo. Então, vocês vão observar como é que se forma essa diferenciação óssea. Então, começa das paredes do alvéolo, da lateral para o meio e do fundo para cima, tá? Então, vai ser sempre centrípeta, tá? A forma, sempre das beiradas para o centro. Esse é o sentido da formação. Então, forma esse tecido osteoide, que é depositado nas proximidades do alvéolo, e no fundo, para o osteoblasto. As trabéculas ósseas são formadas pela calcificação, então tem a precipitação de íons de cálcio. E aí, aquele tecido conjuntivo que estava imaturo, ele começa a se diferenciar, ocorre a precipitação e ele vira tecido ósseo e vão formar as trabéculas ósseas. Tá? Então, aqui, só para vocês observarem qual que é o sentido da diferenciação óssea, sempre, ó, de baixo para cima, e da parede lateral para o meio, ó, sempre, sempre. Por isso que, às vezes, você olha na radiografia e você vê que aqui em cima, próxima à cervical, aqui na cervical, o osso não está calcificado, tá? O osso não tem não está bem radiopaco. E aqui embaixo já está. É por causa que o sentido é esse. Isso daí vocês precisam saber para vocês explicarem para o paciente de vocês, tá? Porque às vezes ele fala, tá um buraco aqui, não está formando o osso. Tá. Só que o osso está vindo de baixo para cima e de fora para dentro. Aí ele não forma lá em cima. Lá em cima a gengiva cicatriza. Vocês vão ver que no 7º dia, a gengiva ocorre a fusão do epitélio lá em cima. Mas por baixo, ainda continua oco, tá? Porque o osso está nessa fase ainda. Ó, aqui a fase já do tecido osteoide, nessa primeira imagem, e ele começa a precipitar íons de cálcio fosfato e forma as trabéculas ósseas, ó, que são toda essa parte rosa aqui, ó, é osso. Tá? Então, só para a gente entender a dinâmica, como é que esse tempo no homem. Então, no 7º dia pós-operatório, que é o que a gente fala para vocês, remove a sutura. Está se iniciando a neoformação óssea no homem, tá? Então, já tem provavelmente lá no ápice, já está formando bastante. Com 40 dias pós-operatórios, a gente observa que 2/3 do alvéolo já está preenchido por trabéculas ósseas. Jovens, mas estão. Então, por exemplo, já está até aqui, ó, com 40 dias. Lembra que eu falei que termina com 64? E o que acontece inicialmente, né, antes até desses 7º dias? A crista alveolar, lembra que eu falei que a crista alveolar aqui, ela tinha pontinha? Então, ela sofre um processo de reabsorção, né, então ela reabsorve e depois ela neoforma, porque ela fica redondinha. Tá? Então, isso daí é uma coisa normal que vai acontecer. Tá? Então, junto com isso, vai ter a cicatrização da gengiva. Ó, aqui a gente vai falar do epitélio, que são células lábens, que começam a proliferação no 4º dia. Tá? Então, o epitélio sofre essa proliferação, com 4 dias já tem essas células lábeis, e a gengiva marginal, ela se fecha. Tá? Então, assim, com 24 ao 35º dia já está fechado. Então, o que a gente tem que ficar atento? Porque está fechado por cima, só que por baixo ainda tem que formar mais osso. Tá? Então, o paciente tem que ficar atento disso, porque fala, tá um buraco, lógico. A gengiva, ela vai fechar, mas vai acompanhar o defeito ósseo.
Então, isso tem que ter o tempo mínimo de 64 dias. Pacientes diabéticos, pacientes presença de infecção local, tudo isso vai alterar esse tempo, tá? Na verdade, vai alterar para retardar o tempo. Ó, epitelização. Só para a gente observar aqui, ó, tá vendo que as células, elas começam a se unir, com 24 horas tem a incisão, ó, e elas vão começar a se proliferar lá em cima. Ó, 4 dias, tá vendo? Aqui é a parte do alvéolo. Ó, então, as células, elas começam, elas vêm daqui para cá, elas vão se unindo, até ter 35º dia e ocorrer a fusão desse epitélio. Olha aqui, 7 dias, como que elas já são? Por serem células lábeis, pessoal, ela é muito rápida, ela se multiplica todo dia, toda hora. Então, por isso que essa cicatrização da gengiva é muito rápida. Tá vendo como que ela faz? Olha aqui, o defeito do alvéolo, e o alvéolo vai começando a formar o osso de baixo para cima. Então, às vezes, o pessoal observa esse defeito e fala, eu tô com defeito ósseo, com 7 dias. Não tem como dizer que formou um defeito, porque a gengiva vai acompanhar, e não tem osso ali ainda mesmo. Tá? Olha, com 10 dias, como é que tá a parte do epitélio. A gengiva cicatrizada, ó, isso aqui é a sutura pós-operatória imediata, em que quase conseguiu por primeira intenção, tá vendo? Aqui tá por primeira, aqui tem algumas áreas que vão cicatrizar por segunda, mas, ó, observa aqui, ó, onde foi por primeira intenção, ó, tá vendo, ó, com 7 dias pós-operatório, o que vocês vão ver nos pacientes de vocês, que quando a gente remove a sutura, uma semana a gente remove a sutura dos pacientes, a gente olha essa área aqui, tá? Então, aí você, terminou o reparo. Não, lembre-se que lá por baixo vai começar ainda a neoformação óssea. Fala assim, com 7 dias eu já posso colocar um implante aí, já tá cicatrizado. Não tem osso embaixo, tá? Isso não precisa nem tirar uma radiografia para confirmar. Ó, 15 dias, como é que tá o tecido gengival? Tá vendo? Ele tá... Ó, tá vendo? Normalmente, quando é por segunda intenção, demora um pouquinho mais, tá? Por primeira intenção é mais rápido. Ó, por 30 dias, vendo, a gengiva cicatriza muito rápido, muito bem. Ó, então, tá vendo? Com 64 dias a gente vai ter o reparo completo no homem. E quando que vai estar completo? Então, ele passou por teve o preenchimento do coágulo, passou pelas 4 fases do processo de reparo alveolar, formou osso, formou trabécula óssea, as cristas ósseas, elas neoformaram, tá? Então, elas se reabsorveram, ficaram redondinhas, que é o formato do rebordo mesmo, e o epitélio gengival se fusionou. Tá? Então, o reparo completo no homem, a gente só vai dizer que sim, que teve completo quando o alvéolo está preenchido por tecido ósseo e as cristas alveolares remodeladas. Aí ele completou. Tá? Então, se eu perguntar na prova, ó, quando que o reparo alveolar está completo? Tá? Quando o tecido ósseo está preenchido, quando o alvéolo está preenchido por tecido ósseo. Não é só isso, tá, pessoal? As cristas alveolares, elas têm que estar remodeladas e o epitélio gengival tem que estar fusionado. Mas é lógico que o epitélio vai fusionar antes desse reparo, desse preenchimento por tecido ósseo, tá? Mas se eu perguntar em evento, vocês têm que lembrar desses 3 eventos, tá? Então, o que é importante a gente lembrar de reparo alveolar? Agora vocês estão indo para as próteses, né, para as clínicas de prótese total, né, e prótese fixa mesmo assim. E aí, o que a gente, toda vez que a gente faz uma extração, vai passar por esse processo de reparo alveolar. Então, se vai ocorrer maior ou menor perda óssea depois que encerrar esse reparo alveolar, vai depender muito do uso, tá? Se aquela área onde você extraiu o dente, você não colocou uma prótese, você não colocou um implante, você não colocou uma prótese, sei lá, nada ali, não está usando, o organismo vai entender que aquilo ali não tem função. E esse processo de reabsorção, que a gente já falou nas outras aulas, ele vai continuar muito maior do que se você, com 64 dias, você já instalar um implante, tá? Então, é importante que a gente já pense, quando a gente vai extrair um dente, na reabilitação protética. Tanto no ato de exodontia, porque a gente não pode ficar removendo muito osso, porque esse osso não vai formar, quanto no depois, tá? Na reabilitação desse paciente. Porque vocês lembram que a reabsorção óssea após a perda do dente, ela é crônica e progressiva, irreversível. E ela é mais rápida nos primeiros 6 meses, é contínua durante toda a vida do paciente. Por isso que quando vocês vão lá na parte de prótese total, vocês vão encontrar aquele senhorzinho, a senhorinha, com aquelas mandíbulas bem reabsorvidas, que nem dentadura para mais.
tá? Porque muitas vezes eles ficaram anos sem usar a prótese, ou usaram, mas faz anos que fizeram a extração, e essa reabsorção, ela é crônica, ela não vai parar, tá? Então, ela é irreversível e ela vai acumulando. Então, por isso que a gente precisa pensar, quando extrai um dente, pelo menos orientar o paciente sobre essa reabsorção que vai acontecer, tá? Então, toda vez que você faz a exodontia, você perde a função primária do processo alveolar, que é o dente, alojar o dente, mastigar, né? Tudo isso você perde. Então, diminui o tamanho e a arquitetura do osso ali, começa a remodelar, a tendência é a reabsorver, tá? Com o tempo vai reabsorvendo tanto em altura como espessura, tá? Então, e aí junta, por exemplo, as pessoas, as mulheres entram na menopausa, aí começa a ter osteoporose, e esse processo de reabsorção óssea se torna mais intenso ainda, tá? Olha isso, tá vendo essa mandíbula? Essa mandíbula aqui, ó, não é que ela é assim projetada, é porque o paciente teve reabsorção da maxila, tá? Então, teve atrofia por desuso, perdeu os dentes superiores, e aí teve uma pressão inadequada, ou até mesmo fez uma prótese, mas uma prótese inadequada, começou a pressionar e começou a perder o osso todinho da maxila, ó. Então, o que a gente observa? Que inicialmente se perde 12 milímetros ao ano, e posteriormente vai sendo 0,2 milímetros por ano, mas ela não para. Então, você imagina uma pessoa que tira o dente com 20 anos de idade, quando ela quiser fazer implante com 50, como é que vai estar esse osso, tá? Então, por isso que a gente tem que orientar os pacientes quando eles tiram, sobre o que vai acontecer depois, tá? Hoje em dia, a extração é a última opção. A gente normalmente já tenta tirar o dente e já fazer o implante na mesma sessão, tá? Então, a gente tenta evitar, tem outras formas, tratamentos conservadores sempre, tá? Então, a extração é a última opção. Olha aqui, processo de reabsorção, como é que era o osso aqui na maxila, quando tinha o dente. Aqui é o seio maxilar, ó. No decorrer dos anos, olha aqui o que vai acontecendo. Olha o seio maxilar. Então, ocorre a pneumatização do seio. Aqui não cabe implante, ó. Não tem como. Sem procedimento de enxertia, você não coloca implante nessa região. Existem pessoas que demoram anos para sair dessa situação para chegar a essa. Existem outras pessoas que não, tá? Existem pessoas que você, principalmente quando você tira dente por doença periodontal, às vezes, em coisa de um ano, você vai tentar, às vezes menos, 6 meses você tenta fazer um implante e já não tem mais osso, tá? Tem que fazer enxerto. Então, é importante que vocês avaliem também as causas, a indicação da extração. Indicação por doença periodontal, quando já tem aquela perda óssea generalizada, a gente dificilmente sai dessa situação. Já sai mais ou menos assim, e com 2, 3 meses, quando terminar o processo de reparo, vai estar dessa forma, tá? Na mandíbula, olha aqui, a mandíbula a gente perde menos osso, tá? Isso daí é fato, é mais fácil para a gente colocar os implantes, mas mesmo assim ainda perde, tá? Como é que era a mandíbula aqui, e como que ela vai evoluindo no decorrer dos anos, tá? Nessa parte aqui, com a perda óssea. Então, só para vocês entenderem, ó, a região anterior da maxila, volume, você perde 25% no primeiro ano, principalmente na região dos incisivos, ali é onde mais perde, incisivo superior, e a espessura você perde 40% a 60% até o terceiro ano, tá? Então, tudo isso vai influenciar depois como é que você vai reabilitar essa região nos implantes. E, normalmente, a região anterior da maxila é a região que o pessoal quer reabilitar o quanto antes, né? Então, assim, já explicar para o paciente, está perdendo um central, o que vai acontecer? A espessura, tá vendo? Só para vocês observarem. 8 milímetros, de 3 a 5 milímetros, a gente pode perder pós-exodontia. Na região posterior, a perda óssea inicial é maior, né? Maior na região anterior. O volume inicial é 2 vezes maior que o rebordo anterior, e a perda óssea acontece em 50%. O que acontece? Na região posterior, principalmente maxila, a gente não perde muito em espessura, perde mais em altura. Tá? E essa altura também é problema. Lembra que eu falei que chega no seio maxilar e tem que fazer procedimento de levantamento de seio maxilar, tá? Então também é problema. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? A aula de hoje, como é a parte de conceito, ela é bem rápida, né? Assim, se fosse presencial,